reforma tributária impactará as empresas do Simples Nacional? Os novos tributos poderão ser inseridos na sistemática de apuração simplificada? E as empresas que adquirem produtos e serviços de fornecedores que são do Simples Nacional poderão utilizar os créditos dos novos tributos dessas aquisições? Neste vídeo eu vou te responder a estas questões. Afinal, você que atua na área tributária deve se preparar para entender melhor os novos tributos, como o IBS e a CBS, pois em breve muita coisa mudará para sempre, inclusive para as empresas do Simples Nacional e seus clientes. Olá! Este é o espaço para quem quer se preparar para a reforma tributária, tornando-se referência na área e desta forma conquistando crescimento profissional e reconhecimento financeiro. Se você precisa deste conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber em primeira mão os próximos vídeos. Eu me chamo Luiz Pagano, sou auditor fiscal há quase 20 anos no estado de São Paulo e fui no passado auditor fiscal da Receita Federal. E eu estou sempre abrindo espaço para vocês enviarem as dúvidas e eu fico de olho nos comentários, hein? Antes, um pouco de contexto. A reforma tributária é a maior mudança nesse segmento nos últimos 30 anos. Basicamente, ela criou 3 novos tributos, que são o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, que é uma contribuição de competência da União, a contribuição sobre bens e serviços, e o Imposto Seletivo, que também foi apelidado de Imposto do Pecado, sobre alguns produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E ela programou a extinção dos atuais PIS, COFINS, ICMS e ISS. Ela foi promulgada através da Emenda Constitucional 132 de 2003 e representa uma mudança, como são arrecadados atualmente aproximadamente 1,2 trilhões de tributos. E como que essa reforma impacta as empresas do Simples Nacional? Vamos ver o que a Emenda Constitucional 132 inseriu no artigo 146, que trata da constituição desse regime simplificado. Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre... Aqui que está a previsão constitucional do Simples Nacional. Então, essa linha D já existia, né? Cabe à lei complementar, que é a lei complementar do Simples Nacional 123, a definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, inclusive em regimes especiais ou simplificados. No caso dos impostos previstos no artigo 155 2, que é o atual ICMS, que a Emenda Constitucional 132 inseriu? O artigo 156A. O artigo 156A, toda hora que vocês virem esse artigo citado na norma constitucional, é do IBS. E também ela inseriu das contribuições sociais previstas no artigo 195.1, que já existia, inciso 5, que é a CBS. Então, nós vemos que a Emenda Constitucional 132 inseriu expressamente na Constituição o IBS e a CBS. Não inseriu o imposto seletivo. Então daí, vejam no quadrinho verde que eu fiz abaixo o resumo. Vai a primeira coisa que vocês precisam saber. O IBS e a CBS poderão ser incluídos no Simples Nacional. Por outro lado, o imposto seletivo não pode ser incluído, né? Até porque a finalidade dele é extra fiscal. Então, a empresa aqui, mesmo que ela opte por Simples Nacional, ela deverá recolher o imposto seletivo da mesma forma que as empresas que não estão nessa sistemática. Agora, vamos continuar o segundo ponto que foi inserido pela reforma, que foi o parágrafo 2º desse artigo 146. É facultado ao optante pelo regime único que trata o parágrafo 1º apurar e recolher os tributos previstos no artigo 156A, né? Toda hora que vocês verem isso é IBS, e 195.5, que é a CBS, nos termos estabelecidos nesses artigos, em hipótese em que as parcelas a ele relativas não serão cobradas pelo regime único. Então a segunda coisa que vocês precisam saber é que incluir o IBS e a CBS na sistemática de apuração simplificada é opcional para a empresa, óbvio, desde que ela se enquadre nos requisitos do Simples Nacional. Tranquilo até aqui?
Então, gente, o que mais que a gente precisa saber que é muito importante referente ao Simples Nacional e os novos tributos? No texto condicional, foi inserido também o parágrafo 3º do artigo 146. Na hipótese de o recolhimento dos tributos previstos no artigo 156A e 195.5. Já falei para vocês, decorem esses dois dispositivos. Eles referem-se a IBS e CBS. Ser realizada por meio do regime único de que trata o parágrafo 1º, enquanto perdurar a opção. Não será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos, nos artigos 156A, 195.5, IBS e CBS, pelo contribuinte optante pelo regime único. E como é que saiu no texto do PLT 68/2024, PLP do IBS? Vamos ver, ele inseriu o parágrafo 10, o que diz: na hipótese do recolhimento do IBS e da CBS ser realizado por meio do Simples Nacional, quando não for exercida a opção de inscrição no regime regular de que trata o parágrafo 4º, que é o regime regular de apuração do IBS e CBS, não será permitida a apropriação de créditos do IBS e da CBS pela empresa optante do Simples Nacional. Então, a empresa do Simples Nacional não pode se apropriar de créditos de IBS e CBS nas suas aquisições. Pode ser entendido como uma quebra da não cumulatividade. Certo, gente? Não pode esquecer disso. Se vocês gostaram, se pegaram alguma coisa útil desse vídeo, deixe o seu like e compartilhem esse vídeo para ele poder atingir o maior número possível de pessoas, tá, gente? Obrigado. O que mais que a gente precisa saber? E o adquirente de fornecedor que está no Simples Nacional? Agora vamos ver da ótica da empresa, que ela está no regime regular e ela adquire produto ou um serviço de uma empresa que está no Simples Nacional. Então vamos ver, continuando o parágrafo 3º, do artigo 146. Agora nós vamos ver o inciso 2. Será permitida a apropriação de créditos dos tributos previstos nos artigos 156A e 195.5, da CBS e da IBS, pelo adquirente não optante pelo regime único de que trata o parágrafo 1º dos bens, materiais ou imateriais, inclusive direitos e de serviços do optante, em montante equivalente ao cobrado pelo regime único. Vamos ver agora como é que está no artigo 28, parágrafo 5º, inciso 2. Será permitido ao contribuinte sujeito ao regime regular do IBS e da CBS a apropriação de créditos do IBS e da CBS, correspondente aos valores desses tributos pagos na aquisição de bens ou serviços pelo optante do regime do Simples Nacional, em montante equivalente ao devido por esse regime. Então agora, segunda coisa que eu quero que vocês saibam: a empresa adquirente de fornecedor que está no Simples Nacional pode sim apropriar-se dos créditos de IBS e CBS em montante equivalente ao que foi pago no regime simplificado. Quer dizer, ela não se apropria da alíquota regular de IBS e CBS, mas sim ela se apropria daquela alíquota do que o fornecedor dela recolheu a título de regime simplificado, ok? Nada mais justo, gente? Senão estaria meio que o fisco estaria dando crédito a mais do que foi recolhido. Estão acompanhando até aqui? Então vamos resumir. Primeiro, o que vocês precisam saber, o básico do Simples Nacional com relação aos novos tributos. Primeiro ponto, gente? Haverá Simples Nacional para o IBS e a CBS. Não haverá para o imposto seletivo. Ele tem caráter extrafiscal. Não teria sentido. Por exemplo, um pequeno fabricante de bebida alcoólica, de pinga, de cachaça, vai pagar a mesma alíquota de IBS e CBS de um grande, de imposto seletivo de um grande, porque o imposto seletivo sobre as bebidas alcoólicas tem função extrafiscal. Segundo ponto, o regime continua opcional. Apesar de ser menos oneroso para o contribuinte, algumas empresas poderão optar por não entrar no Simples Nacional e apurar pela sistemática regular para poder transferir mais créditos aos seus clientes. E isso pode atrair mais negócios, certo? Você vai falar: professor, por que uma empresa pode optar por não estar no Simples? Porque ela tem clientes e os clientes dela podem valorizar mais ao fato que ela está no regime regular, e apesar dela ter uma incidência maior tributária, como esses clientes se apropriam dos créditos, eles vão dar preferência para empresas, mesmo que sejam de pequeno porte, que estejam no regime regular do IBS e CBS. Mas isso é uma análise individual de cada empresa. Terceiro ponto que vocês não podem esquecer: empresas do Simples Nacional, não aproveitam créditos oriundos de suas aquisições. É a interrupção da não cumulatividade. E o quarto ponto: empresas que adquirem fornecimentos de produtos e serviços
de empresas optantes do Simples Nacional aproveitam sim os créditos de IBS e CBS, mas apenas nos montantes equivalentes ao que a empresa do Simples Nacional pagou. Por exemplo, se aquela empresa do Simples Nacional, na sistemática dela, ela recolheu 6% de IBS e 2% de CBS, sobre o valor total da nota fiscal, esse é o máximo que a empresa que adquiriu o produto ou serviço dela vai poder aproveitar. Tranquilo, gente? Recomendo um estudo dos novos tributos e da reforma tributária. E quem quiser se aprofundar, eu vou deixar o link na descrição, tem o curso Princípios Constitucionais da Reforma Tributária. O link está na descrição, onde vocês vão entender mais a fundo todos os princípios constitucionais que nortearam a reforma tributária. Aconselho vocês a darem uma olhada na descrição. Então, conseguiram entender os principais pontos da reforma tributária para as empresas do Simples Nacional? Lembre-se sempre que quem se prepara transforma riscos e ameaças em oportunidades. E com a reforma tributária não vai ser diferente. Inscreva-se e ative o sininho para ficar ligado. Te vejo nos próximos vídeos.